Uma pergunta também bastante interessante. Falsos apóstolos sempre existiram? Sempre existiram e sempre existirá. Vamos ler aqui alguns textos. Existe até hoje e sempre vai existir. 2 Coríntios 11, de 12 a 14. Vamos ler o texto aqui. Mas o que faço e farei era para cortar ocasião àqueles que buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós. Olha, naquilo em que se gloriam. O apóstolo Paulo aqui, ele repreende claramente aqueles que querem ser considerados iguais a eles. Quer dizer, não existe mais apóstolos que pode ser considerado igual os 12, né, e Paulo. Não existe. Ele fala aqui que tem gente que quer ser considerado igual a eles, quer dizer, quer ser considerado apóstolo. Os apóstolos, eles não ungiram nenhum apóstolo, os 12, né, e Paulo, eles não ungiram nenhum apóstolo. Eles ungiram bispos, né? Então, vou ler de novo. Mas o que faço e farei é para cortar a ocasião, para não dar oportunidade para, né, aqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos. Quem quer ser considerado igual aos 12 são falsos. Falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Olha, irmãos, que coisa interessante. É muito interessante. Né? Aqueles que querem ser considerados, Paulo deixa bem claro que tem gente que quer se considerar igual a eles, mas não existe ninguém igual a eles. Igual aos 12, é só os 12, é os 12 e Paulo e pronto. Ninguém mais pode ser apóstolo igual a eles, né? Olha Apocalipse 2:2, o que diz: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Olha o que diz, Apocalipse 2:2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. E o achastes mentiroso. Qual que é o outro tipo de apóstolo? Alguns que queriam ser igual aos 12, Paulo fala claramente que não tem como ser igual aos 12. E qual que é o outro tipo de falso apóstolo? Falso apóstolo é aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos. Esses apóstolos que existem aí por aí hoje, quem foi que ungiu eles? Ah, foi o fulano. Mas quem foi que ungiu o fulano? Ah, foi o ciclano. Mas quem foi que ungiu o ciclano? Né? Então, são apóstolos que eles mesmos se ungiram, né? Então, tem apóstolo aí que foram ungidos por um apóstolo, mas foi ungido por um apóstolo que se ungiu, né? Então, também significa que ele também foi ungido de maneira errada. Então, olha o texto, vou ler de novo. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus. Quem são os homens maus aqui? Os falsos apóstolos. E aqueles que se ungiram por conta própria, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos. Quem a si mesmo se declara apóstolo? Não é assim a regra? Alguém para ser pastor, na nossa igreja há poucos dias, né, nós ungimos, consagramos, né, separamos, ordenamos um pastor Maicon, né, ordenamos, há poucos dias, não faz um mês ainda, ordenamos, separamos ele para ser apóstolo, para ser pastor. Então o que acontece? Alguém para ser pastor precisa ser ungido por um outro pastor que seja um pastor de verdade, né? Então, por que o apóstolo também não tem que ser assim? Então, mas os apóstolos são ungidos por eles mesmos, né? Então o texto aqui deixa bem claro. E tem uma questão também: qual é a principal exigência para ser apóstolo? Ela ter estado com Jesus. O povo na época não queria nem reconhecer o apostolado de Paulo. Por quê? Porque Paulo não tinha estado com Jesus em carne e osso, mas ele tinha sido arrebatado até o céu. Então esta foi a prova dele, a defesa dele, né, a favor do apostolado dele foi essa. Ele não esteve com Jesus em carne e osso, mas ele foi arrebatado até o terceiro céus, né, e recebeu diretamente de Deus o seu chamado. Amém? Então, se já não queriam reconhecer Paulo, porque não tinha estado com Jesus, esses apóstolos de hoje andaram com Jesus em carne e osso? Como é que funciona isso? Então, irmãos, muito cuidado a quem você está seguindo, porque a Bíblia é bem clara.
cego guiando o cego, cairão os dois no barranco. Amém? Glória a Deus.